Olá, começando pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham, por todo o Brasil através do site tvgoianiacapital.com, mais uma edição do Jornal Argumento. E o programa de hoje é muito especial, Afinal de contas, todos nós estamos em algum momento precisando de ajuda, só que a máquina pública é muito engessada. E aí surge uma figura chamada terceiro setor, que são organizações privadas ou voluntárias que fazem o bem. Porém, estamos num momento político, pouco falamos sobre isso, e colocamos sobre o Estado toda a responsabilidade de resolver os nossos problemas, quando, na verdade, nós temos esse terceiro setor, que eu vou conversar com muita alegria e muito prazer com o Jorge Lima, ele que é Relações Públicas, também tem formação em docência superior, políticas públicas, filosofia, algo que não se fala mais nesse país, depois de Freud, algumas coisas assim, Einstein, tudo é relativo, essas coisas assim, relações públicas e curso de aperfeiçoamento em captação de recursos e descentralização para projetos sociais, e também uma larga atuação nessa área do terceiro setor. Muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo, doutor Jorge. Muito obrigado, André. É com alegria que eu participo aqui com você do Jornal Argumento e agradeço o Sistema Argumento de Comunicação pela oportunidade de falarmos nessa época que só se fala em eleição, falar num assunto tão relevante como esse, que é a atuação do terceiro setor, ou dessas organizações, como eu costumo falar, que são organizações de fazer o bem. E não governamentais. E não governamentais. Não tem nada de político e nem de política nessas ações. Sim. Apesar dessas organizações elas receberem ajudas do governo municipal, do governo estadual ou do governo federal, elas basicamente no Brasil vivem de doações de empresas ou de receita própria. Elas geram receitas próprias com eventos, com fabricação de brindes como camisetas, bonés. O Estado ajuda, mas ajuda de forma mínima. Criaram-se formas de descentralização de recursos financeiros, tanto estadual como federal, que são formas engessadas. Então, os projetos são extremamente complicados, são coisas, alguns eu diria que são impossíveis. Utópicos, Vamos dizer assim, utópicos, Então, por exemplo, uma ONG que trabalha com criança, no setor mais distante aqui da nossa capital ou no interior do estado, não tem a mínima condição, às vezes, de fazer um projeto que elenque, ou que alcance todos os itens de um edital, por exemplo, do governo federal, ou de uma fundação, como a Fundação do Banco do Brasil, Fundação Itaú, qualquer fundação grande, porque a exigência é muito grande. E material humano e técnico nessas organizações ainda é muito carente, falta muito. Então, retirar dinheiro desses fundos públicos ou fundo de investimento internacional é uma tarefa utópica e, às vezes, praticamente impossível de acontecer. Nós vivemos uma época no Brasil onde essas organizações não governamentais, ou sejam qual forem, que são as ONGs, essas coisas assim, elas eram muito parecidas com os movimentos sociais. Qual que é a importância e qual que é a participação, se existe, desses movimentos sociais na atuação dessas organizações que fazem o bem para o cidadão, independentemente de retorno político? É muito mais uma gratidão pessoal e até mesmo aquela sensação de ajudar o próximo, da cidadania e o dever cumprido. As ONGs vieram para tomar o lugar desses movimentos sociais? Assim, para quem assiste a gente começar a entender, ou quem já entende, quando a gente divide em 3 setores da sociedade, existem, por exemplo, o primeiro setor, que é formado pelo governo, Sim. Ou seja, dinheiro público para coisas públicas. Existe um segundo setor, que é formado pela iniciativa privada, ou a livre iniciativa, são as empresas. Exato. E esse terceiro setor é formado por instituições que os membros de suas diretorias não percebem remuneração. Exato. Por isso que diz que é sem finalidades lucrativas. Mas começou basicamente na Europa, com as caridades. Então, assim, geralmente principalmente na França, quando nós tivemos aquela
repressão aos estudantes, aquelas coisas, e o governo que mantinha tudo, aí criaram, né, essas ONGs, aonde a sociedade podia contribuir sem conhecimento do governo, né? Então ali começou a fortalecer essa questão dessas organizações não governamentais, assim, naquela famosa Revolução Francesa, aonde aquela revolução ela emergiu do povo sem qualquer tipo de participação política, partidária, de nada. É uma coisa que veio alimentada pelo povo, para o povo e pelo povo. Desculpa fazer essa colocação, mas é exatamente só para as pessoas isso. entenderem melhor. É exatamente isso, porque é uma ação pública, mas ela é de caráter não estatal. Então esses movimentos sociais, minha opinião, eles não... as ONGs não os substituem, nem eles substituem ONGs, mas assim, através deles, ou da Revolução Francesa, ou da abertura do mercado no Brasil na década de 90, fatores historicamente acumulados é que fizeram com que a sociedade juridicamente se organizasse, né, algumas pessoas se organizassem nessas organizações não governamentais, ou seja, com CNPJ, com sede própria e com capacidade de falar para as pessoas, olha, nós fazemos o trabalho, por exemplo, cuidamos de animais, defendemos direitos humanos, nós cuidamos da educação de jovens e adultos ou de crianças. Então começou isso nas igrejas. A Igreja Católica começou com isso, basicamente. Então eram as chamadas caridades. Então a igreja organizava um grupo de pessoas para ajudar outro grupo de pessoas que precisava mais do que aquela que estava ali organizada. Hoje também as igrejas evangélicas, enfim, 50% das ONGs que tem no Brasil, basicamente elas são oriundas de entidades religiosas. Então, assim, é uma igreja que fundou, ou é um pai ou uma mãe, por exemplo, que perdeu um filho com câncer. Sim. E resolveu fazer associação local ali de combate ao câncer ou de ajuda a famílias que têm algum doente nessa condição, ou uma pessoa nessa condição. Eu me lembro, rapidamente, assim, só para ilustrar, eu me lembro que Sandra Brea, ainda nos anos 80, quando ela assumiu publicamente que ela era portadora do vírus da AIDS, ela criou uma ONG para captar recursos para que pudessem tratar de pessoas que tinham a mesma doença e que o Estado não oferecia esse tratamento, né? Então, aí depois disso nós tivemos a Ayrton Senna, né? Pessoas que criaram aí... O Instituto Ayrton Senna. Isso, hoje em Goiás, né? Ninguém sabe, mas a mãe do Leandro Leonardo, né? Do falecido, ela criou também uma entidade para cuidar daquelas pessoas doentes de câncer, nesse sentido. Então é mais ou menos nessa linha. Sim, porque a pessoa vai para o terceiro setor, digamos assim, pelo amor ou vai pela dor, né? Assim, basicamente falando, acontece isso, porque quando uma pessoa vai pela dor, é nesse sentido que você colocou. Quando vai pelo amor, porque quer fazer alguma coisa boa para alguém. Justificar uma existência, né? No Brasil, por exemplo, 7% apenas dos jovens brasileiros têm algum tipo de trabalho, prestam algum tipo de trabalho voluntário. Por quê? Não sei, eu acredito, pelo estudo que eu fiz uma pós-graduação nessa área, por falta de divulgação ou de engajamento da juventude nesses projetos. Por exemplo, rede social. Nos Estados Unidos, 62% dos jovens prestam algum tipo de trabalho filantrópico, voluntário. Então, hoje, a juventude, ou nós que já não somos tão jovens, nós prestamos... somos centenários. Estamos na melhor idade. Então, as pessoas não usam redes sociais ou o espaço online que eles têm, ou o alcance deles. Por exemplo, tem um perfil no Facebook, tem 5.000 pessoas. Do que o jovem fala no Facebook? A maioria fala de festa, fala como foi o final de semana, faz registros fotográficos de diversas coisas, ou curtem banalidades. Se expõem, são vítimas da violência, às vezes até usam o Facebook para atacar a imagem de outras pessoas. Exatamente. Como já aconteceu várias vezes, aí já foi feito, inclusive até aquele vídeo polêmico daquela moça que trouxe esse debate, mas ele
não foi regulamentado porque nós ainda não temos um marco regulatório do serviço da internet. Mas assim, por favor, continue. Mas é nesse sentido que você está falando. Então, usa-se internet ou perfis. Eu estou dando um exemplo de internet, por quê? Porque a maioria da juventude brasileira está presente em algum tipo de rede social, seja Twitter, Facebook, YouTube, enfim. Não importa, ele está online, em algum lugar. Só que mesmo online, não se preocupa em divulgar o projeto, por exemplo, de uma organização não governamental que trabalha com idosos, que trabalha com crianças, que trabalha com vítimas de câncer. A qualidade do clique ou de compartilhamento desses jovens aí, por exemplo, pelo Facebook, é muito tímida. Então, assim, eu não quero me associar a esse tipo de trabalho, mas se associam com facilidade a cenas de violência, a vídeos, enfim. Então, assim, eu creio que essa baixa participação tem a ver com o comportamento em redes sociais também, porque o comportamento na vida real, ele reverbera nessa vida online ou nessa vida virtual. E os jovens norte-americanos, na Holanda, eles têm um outro comportamento em relação a isso. Lá, é uma questão cultural. Aqui ainda, eu sempre falo, né? Nós somos a segunda geração dos analfabetos, porque se nós pensarmos os nossos avós, eles mal sabiam ler e escrever. Sim. Então, hoje nós estamos experimentando a educação, porque até os anos 80, o índice de analfabetismo era muito grande. Os anos 90 também. Hoje a gente ainda tem isso. Porém, já somos a terceira geração dos analfabetos totais. Totais, exatamente. Então, assim, eu fiz um trabalho na Federação Espírita, por exemplo. Uma vez nós decidimos captar recursos para poder reformar a estrutura física de uma creche, que atende 230 crianças. Busquei recursos na Fundação Itaú, fizemos um vídeo institucional e no Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia, aqui em Goiás, nós buscamos recursos financeiros para poder custear a reforma. E nós conseguimos. Na época, uma quantia de R$60 mil, que foi o suficiente. Então, reformamos pintura, teto, enfim. Nessa experiência de captação de recursos, apesar do recurso ser de uma ordem baixa, o que é que nós aprendemos? Baixo é relativo, né? Depende da sua necessidade. Para vocês, naquele momento, era um valor significante que dificilmente vocês conseguiriam reunir em doações de pessoas, né? Agora, isso foi possível por quê? Porque nós fizemos trabalho de identidade visual, construímos logomarca, fizemos uma fachada, fizemos um site para a instituição, fizemos esse vídeo com a ajuda da Itaú Social, e aí nós fomos até os empresários e apresentamos um projeto. Só para dizer uma coisa, mais do que fazer o bem, vocês tiveram que provar que fazem o bem, né? Sim, exatamente isso. Porque de 95 a 2002 no Brasil, tinha 105 mil ONGs registradas. O último levantamento que foi feito pela Associação Brasileira de ONGs e pelo próprio IBGE aponta que nós temos mais de 300 mil ONGs. Então, em Goiás, nós temos 6%, 8 mil ONGs em Goiás. A maioria absoluta não tem plano de comunicação, não tem plano de marketing, não tem nada. E às vezes nem existe. Ela abre as portas, tem a intenção de fazer o bem, mas não sabe como contar para as pessoas isso. Então, assim, para mim, a maior falha, o maior gargalo, digamos assim, do terceiro setor em Goiás e no Brasil é a falta de investimento em comunicação. Então, uma empresa... Eu chego no empresário, o empresário não quer associar a marca dele a um projeto que só tem coisa ruim. Olha, aqui nós trabalhamos com câncer, ou nós trabalhamos com animais, tem cachorro amputado, aí a pessoa conta uma história tão ruim, que o empresário ele fica preocupado, ele fala, eu não vou associar a minha marca a uma coisa tão ruim, tão negativa. Então, nós pegamos essas... É um preconceito, Sim, né? Nós pegamos essas crianças, então, organizamos a comunicação institucional e fomos apresentar. Então, levamos um press kit, dizendo, olha, essa é a nossa instituição, nós fazemos esse trabalho há mais de 30 anos e você vai ganhar, como empresário, ajudando nós, com responsabilidade social, enfim. Nós contamos uma história para eles e convencemos o quantos quisemos convencer. Não com mentira, mas com um projeto real, bem contado, uma história bem contada. Assim como nós temos em São Paulo um exemplo da Casa do Zezinho. A Casa do Zezinho é uma casa que trabalha com adoção de crianças. Emociona qualquer pessoa assistir os vídeos. Então eles contam a história
daquelas crianças, o porquê que ele precisa de um lar. Ele não coloca uma criança mal vestida e leva e fala, olha, isso aqui, coitado, ele está precisando morar em algum lugar. Não. Eles cuidam das crianças desde a chegada até a hora que encontram a família, de forma profissional e de forma humana. Então, assim, o que falta para o terceiro setor avançar em Goiás e no Brasil é investimento em comunicação. Porque eles ainda acham, os diretores, os presidentes, a maioria absoluta acha que comunicação é gasto de dinheiro, verba desnecessária. Então, assim, é Prefere dar esmola no sinaleiro do que contribuir com uma organização que ela tem regras, para a pessoa ser atendida, ela tem que se tornar cidadã. Mas, assim, a gente acha que dando aquela moedinha no sinaleiro, a gente faz o nosso trabalho social. Sim. O que você acha dessa postura do cidadão ou da cidadã que dá uma esmolinha lá no sinaleiro e fala, eu estou contribuindo? Está contribuindo com o quê? Essa postura, na verdade, eu acho uma postura curiosa, porque às vezes o motorista ali, o transeunte, ele dá uma moeda, faz alguma coisa, no coração dele, para mim, ele está ajudando. Por que ele não ajuda de forma melhor? Porque às vezes nem sabe que um problema maior existe. Por exemplo, em São Paulo é onde concentra-se o maior número de organizações não governamentais. Fundações, institutos, associações. Em São Paulo, 65% da doação de recursos vem de pessoas, ou seja, segundo o IBGE, 15 milhões de brasileiros doaram dinheiro, recurso, para algum tipo de instituição filantrópica. Ou seja, essas pessoas que estão doando não são milionários, são pessoas comuns. Sim. Elas doam por quê? Porque tem um tipo Associação Goiana de Combate ao Câncer. Eles divulgam o trabalho, ou Associação Consuelo Nasce, A do Cevan. Cevan, então, que é de proteção aos direitos da mulher. Eles fazem uma campanha e vai lá e conta para as pessoas, fala, olha, nós trabalhamos com isso, nós estamos precisando da sua ajuda. E de que jeito que eu posso doar? Você pode doar através de cartão de crédito, depósito em conta. Imposto de renda, que você pode abater, imposto de parte renda. pode ser destinada. Então a ONG cria ou alcança diversos mecanismos de descentralização daquele recurso pessoal e fala, olha, você pode doar dessa forma, ou você pode ser voluntário. Então, assim, a maioria das ONGs não conta para as pessoas. E agora, em relação à maior parte das pessoas que preferem dar esmola, é uma questão cultural também. Mas a maioria, eu acredito, que não canaliza melhor essa doação, que aí já não seria um esmolar no semáforo, ele não canaliza isso porque desconhece os meios. Então a pessoa fala assim, olha, você pode abater em ICMS para o empresário. Como que eu faço isso? Às vezes o empresário não faz, não é por falta de vontade, é porque não conhece. Então o CRER, por exemplo, em Goiás, o CRER, ele tem toda uma política de doação. Se o empresário quer fazer uma doação, eles têm um ritual, um manual de doação. Instrui passo a passo até a sua doação ser concluída. Então, assim, nós precisamos de ajuda, ofereça para as pessoas uma oportunidade de ajudar. Uma oportunidade segura. Sem campanha de, nós precisamos construir um prédio, nós precisamos comprar um carro, porque tem instituição que faz campanhas, André, que são campanhas absurdas. E aquilo afugenta as pessoas. A pessoa fala, eu não vou ajudar um projeto desse. Acho que você tem que contar a história do local, dizer qual comunidade pertence e pedir ajuda. Nós temos uma situação que o senhor colocou agora. Araújo Jorge e tantas outras instituições não governamentais, ONGs, mas só se mostra o lado ruim. Nós temos escândalos no Brasil inteiro de políticos que destinaram verbas para ONGs que só tem um lote baldio. Essa questão do Araújo Jorge virou assunto policial. Inclusive, o paciente de câncer pagou um preço caro pela ignorância ou pela falta de interesse das pessoas de saberem que aquilo lá é uma coisa pública, pode ser mudada, pode ser feita. Não, as pessoas preferiram parar e condenar. Da mesma forma que nós sempre temos escândalos no Brasil, aí fala, o parlamentar, ou seja, quem for, apresentou um projeto para uma ONG de R$600 mil e a ONG só tinha um lote vago.
essa notícia ela é bem explorada. E isso aí não depõe contra o trabalho dos senhores? Aqui em Goiás nós temos um escritório, uma empresa que faz gestão de conteúdo online, faz gestão de organizações do terceiro setor. Em São Paulo existem vários escritórios. Uma das dificuldades de solicitar recurso a empresários ou a pessoas físicas, seja qual for, justamente isso. Por isso que o governo federal, em 1999, criou uma lei, que é a 7.990, que é como se fosse um novo marco do terceiro setor. Isso. Instituiu a figura lá da OCIP, que é a Organização Social de Interesse Público. Isso é um título que uma instituição filantrópica ela pode pleitear junto ao ministro da Justiça, ao Ministério da Justiça. Então, é uma lista de documentações ou de exigências infindáveis. O que o brasileiro faz? O famoso jeitinho brasileiro, que depõe contra a nossa imagem. 95% dessas mais de 300 mil ONGs, elas adotam um modelo jurídico básico, que é o quê? Ser uma associação. Que, olha, eu não tenho uma sede, mas eu tenho o endereço da minha casa. Consegue um CNPJ e consegue abrir uma ONG a partir da sua casa. Ou da minha casa. Enfim, é o modelo mais simples possível. Você não precisa provar patrimônio, nem intenção, você não precisa provar nada. A única coisa que precisa é deixar claro no estatuto, reconhecido em cartório, firma reconhecida em cartório, que os dirigentes da ONG não perceberão remuneração. É só essa exigência. Isso é relativo, né? Porque o estatuto ele pode ser montado de acordo com a conveniência. Por isso. Eu posso colocar minha família inteira. Ele tem uma fragilidade jurídica enorme. E quando você fala ONG, organização não governamental, basicamente são essas associações que têm um regulamento, um marco jurídico extremamente frágil. Então, se eu tenho um projeto, e talvez tenha alguma afinidade com um dado político, foi o que aconteceu quando teve aquela CPI das ONGs lá no Congresso, o cara abriu uma ONG a partir de um lote, que não tem nem construção, e ele conseguiu captar recursos através de amizade que ele tem com um político A ou B. Mais de 350 isso aconteceu. mil. Isso aconteceu e acontece. Então, assim, projetos que não têm nenhuma sustentação, que não tem nada, eles são alvos assim, de financiamento pesado. O governo federal, por exemplo, tem o SICONV, que é o Sistema de Gerenciamento de Contratos e Convênios do governo federal. Existem pouquíssimas ONGs cadastradas lá. Por quê? Eu acredito que é pela rigidez e o controle do dinheiro que vai sair de lá. Você apresenta um projeto lá, geralmente quem fiscaliza é a CGU, a Controladoria Geral da União. Então, o representante da ONG, a maioria deles, eles não querem pegar um dinheiro, um recurso, de um lugar que a prestação de contas é tão séria. Aqui, em Goiás, acontece. Em Goiás acontece através da Casa Civil. Então, a Casa Civil, todo o dinheiro que essa gestão atual, todo recurso que essa gestão atual ofereceu para as ONGs, a contrapartida do Estado, ele foi monitorado lá pela Casa Civil. Então, a ONG apresenta o projeto, eu acompanhei o projeto, por exemplo, em Catalão, Associação dos Diabéticos do Sudeste Goiano. Na época, nós fizemos um projeto de R$100 mil. Então, o projeto era para atender aquela população ali de diabéticos. O que nós fizemos? Apresentamos um projeto. A Casa Civil avaliou o projeto. Depois, liberou 20% do recurso. Aí nós fomos lá, prestamos contas de novo. Até na época, as pessoas, nossa, é muito complicado, esse dinheiro é muito sofrido. Eu falei, não, mas é um dinheiro público. Apresentamos o resultado, liberou mais 20%, depois mais 20%. Foi até completar os 100%. Completou os 100%, uma equipe da Casa Civil foi até a cidade para poder fazer uma auditoria se aquilo realmente tinha sido feito, a última etapa. Então, é o caminho. Mas quantas ONGs procuram esse tipo de recurso? Poucas. Porque existe certidões, documentação, exige... Mais do que justo, você tem que provar que você é justo. Sim. Agora, daqui a pouco a gente tem um intervalo, mas o brasileiro ele vive mais de comoção do que propriamente da razão. Nós temos uma capacidade muito grande de nos comover, mas essa comoção ela é muito rápida, né? Nós vemos, assim, às vezes, enchente em algum lugar, um desabamento, essas coisas.
aí de uma hora para outra queremos contribuir de qualquer jeito. Será que não seria mais assim racional ou politicamente correto que contribuíssemos sempre para que situações iguais a essa, quando acontecesse, a gente não tivesse aquela crise de que a culpa é minha e eu tenho que colaborar e colabora com qualquer... Nós tivemos, por exemplo, aquela fatalidade da Boate Kiss, né? E até nisso as pessoas tiram proveito. Pessoas que nunca tiveram parentes ou qualquer coisa nesse sentido, fundaram ONGs pedindo valores para comprar caixões, para passagem de avião, essas coisas. E na comoção que o Brasil estava, a gente dava dinheiro assim como se acreditando cegamente em tudo. Essa questão da comoção no Brasil que leva as pessoas a contribuir, mas no outro dia esquece. Para mim isso é um fator cultural, um fator de desenvolvimento do Estado de Direito aqui no Brasil. A partir da década de 90, quando teve a abertura econômica do país, triplicaram o número de ONGs, por exemplo. Então, a vontade das pessoas de fazerem o bem mais e de forma melhor do que o Estado. Então, isso assim, é um princípio de não crença no poder estatal. E ele é péssimo. Sim. É péssimo gestor em todas as áreas. Então, o Durkheim, aquele sociólogo francês, ele fala que existe dois tipos de solidariedade, a mecânica e a orgânica. Então, a solidariedade mecânica está presente nas sociedades mais avançadas, que as pessoas planejam as coisas, elas são solidárias, mas são de forma organizada, que é essa forma que o senhor sugeriu. E a outra forma é orgânica, a pessoa sente, e se fosse comigo? Nunca fiz nada, nunca aconteceu, mas pode acontecer comigo. As pessoas aproveitam, parte da imprensa vai, faz o sensacionalismo, e as pessoas começam a doar, não sabem nem por que estão doando, não sabem nem qual que é o resultado daquilo, e eles nem fiscalizam. Tipo, eu fiz uma doação lá de R$100 ou de qualquer valor, o senhor doou, enfim, todo mundo foi lá, e aí, o que foi feito com esse dinheiro? As pessoas não se preocupam com o investimento. Investiu com o quê? Eu quero uma prestação de contas disso. Então, talvez por isso também a fragilidade nessa prestação de contas no dinheiro público. Tantos escândalos, enfim. É uma coisa que a sociedade ela se torna permissiva. Ela mesma faz. Não, já deu dinheiro para fazer o bem. Se eles estão fazendo ou não, é problema deles. A gente cansa de ouvir isso. Eu fiz a minha parte. Sim. O político doou, fez retirou lá do fundo. Faz uma emenda, Okay. Apresenta no orçamento e ninguém sabe. Saiu o dinheiro, mas e o dinheiro foi feito o quê com esse recurso público? Não me importa, eu doei, entende? Às vezes o político não fez a doação de emenda com a intenção ilícita, mas tem a obrigação de cumprir, de exigir, aliás, de órgãos fiscalizadores que fiscalize da ONG. Você prestou mesmo esse serviço? Não seria o povo o melhor fiscal, já que a Controladoria Geral da União já disse publicamente que não consegue fiscalizar 40% dos municípios brasileiros, não deveria partir da própria pessoa, até mesmo para que ela vá, veja e se sinta motivada a contribuir? Sim. Não há omissão da pessoa também nesse processo? A omissão é justamente, olha, ajuda na comoção, mas eu não quero saber do final, Então, a sociedade brasileira, ela não tem um costume sim, esse costume orgânico, esse costume de se colocar, olha, eu preciso me colocar no lugar de quem está sofrendo, eu preciso ajudar, mas ela não tem a preocupação social, que é mais cultural e de sociedades mais avançadas, de fiscalizar o que está acontecendo com aquilo. Então, algumas pessoas que recebem esses valores, essa ordem de recurso público ou recurso pessoal, ou de empresas, elas acabam trocando o carro, reformando a própria casa e ninguém está nem aí. Eu me lembro de uma vez... As pessoas fazem isso, ou permitem, uma ONG, ela foi vistoriada e ela tinha ali, como fornecedor de arroz, uma nota fiscal de uma empresa de autopeças. Essa empresa de autopeças vende arroz. E aí a dificuldade que tem de mostrar para o cidadão, de separar as coisas e aquela coisa de acreditar. Aonde tem o bem, existem pessoas tirando proveito. Sim. Então, o cidadão, ele tem essa obrigação de ir ver, e ele mesmo fazer o seu próprio juízo e fiscalização. Ou seja, a doação é a primeira parte. O cidadão ir lá e ver como está sendo utilizado é a segunda parte. Sim.
Essa segunda parte acontece com que frequência nessas ONGs, onde o senhor já trabalha e aí tem ajudado a construir? Por parte do governo, acontece nessas vezes que eu expliquei para o senhor. Às vezes o próprio governo federal fiscaliza, né? Quer dizer, onde nós conseguimos descentralização de recursos financeiro federal, houve a fiscalização, do Estado houve a fiscalização. Quando é de particulares, nunca existe fiscalização. Nunca? Então, por exemplo, as empresas exigem. O polo empresarial, às vezes que eu estive lá, os empresários exigiram isso. Olha, nós queremos registro fotográfico, imagem, e nós muito vamos... mais preocupado com a imagem do que os trabalhos que estão sendo feitos, né? Visitar, eu quero visitar, porque nós colocamos outdoors, colocamos banner no site, eu quero saber se a minha empresa realmente está contribuindo com alguma coisa que vale a pena. Então, existe uma preocupação institucional de não ligar o nome da empresa a qualquer projeto. Isso existe. Agora, pessoal, não. Pessoal, nós fazemos um almoço, por exemplo, na ONG para poder comprar cadeiras ou carteiras. As pessoas vão, compram ingressos de R$100, R$50, ou doam o dinheiro em espécie mesmo, ou faz transferência. Eles não vão. Falam, olha, não, mas o almoço que a instituição está servindo é para os senhores. Não, eu só quero ajudar. Isso. Não, eu só quero ajudar. Essas pessoas eu nunca vi ninguém retornar. Retornar e falar, eu investi aqui. Pessoas visitam, né, normalmente esses trabalhos, mas quem investe, assim, eu não presenciei. Existem histórias de que as pessoas que fazem doação visitam o local. Eu nunca vi isso. Existe uma vontade de ajudar? Sim. Fiscalizar, não. Fiscalizar, okay. Não. A gente tem que fazer o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, né, conversando com o Dr. Jorge Lima. Aí vamos falar também sobre os exemplos positivos, afinal de contas, né? Se nós temos um lado que não funciona, tem um outro lado que funciona também. Vamos falar sobre essas ações que estão acontecendo no Nordeste e também, né, os países europeus que têm uma vontade imensa, né, de investir aqui no Brasil, mas encontram barreiras, e aqueles que superam têm o resultado que é para o cidadão, para o povo. Um instante só, a gente volta. De volta com o Jornal Argumento, né, recebendo com muita alegria o Dr. Jorge Lima, né, ele que é Relações Públicas e tem formação em docência superior, políticas públicas, filosofias, relações públicas, e fala, né, sobre uma coisa que poucos entendemos, muito ouvimos, que é o terceiro setor, talvez um dos mais importantes e que faz com que o Brasil funcione. Dr. Jorge, toda ação do governo na área social, ela deságua nas ONGs e nessas entidades. Nós temos, por exemplo, hoje aqui em Goiás, um problema crônico que é o álcool, que é a droga, que é crianças que não têm pais, e nós não temos projetos para isso. E aí essas ONGs, essas entidades, né, elas assumem o papel do governo e as pessoas não sabem. Às vezes até elas se confundem, chegam lá e falam assim, não, leva a carta de deputado, leva a carta de fulano, e desconhece que aquilo lá é um trabalho filantrópico, sem fins lucrativos, mas fundamental num país onde não existe políticas públicas. Fala um pouco sobre essa ação dessas organizações do terceiro setor, atuando na área de recuperação de menores, de dependentes químicos, de drogas lícitas e não ilícitas. São poucos, mas fazem muito trabalho, porém não são reconhecidas. Sim, falando nesse assunto, em 2010, nós estávamos com um projeto aqui na cidade de Varjão, que é próximo aqui de Goiânia, com a casa com alguns dependentes químicos, né? Trocando algumas ideias e vendo o que a gente poderia fazer. Conheci alguns líderes religiosos que cuidavam disso, assim, um cenário caótico nessa área. E nessa época nós juntamos, eu fiz até uma sugestão para o atual governador agora, que é o governador Marconi, de criar uma secretaria em Goiás, foi sugestão no plano de governo dele de 2010, que criasse uma secretaria estadual para cuidar só do terceiro setor. Eu gravei um vídeo, está até hoje na internet. Estamos no ministério, não uma secretaria, de um ministério.
A nível nacional, né? Exato. Ou uma secretaria no estado de Goiás com esse poder mesmo, né? Para poder resolver. Mas enfim, eu sugeri isso para ele e ele criou. Ele criou um gabinete de gestão de interlocução com os movimentos sociais. E depois um grupo de enfrentamento, que é um grupo executivo com status de secretaria, de enfrentamento às drogas. E ações como essas dos CREDECs, essas coisas, né? Então, há uma vontade do poder público de resolver isso. Mas, em minha opinião, é uma vontade tímida para resolver. Porque exige muito. Exige muito. Porque é caótico. É difícil de fazer. É muito complicado. Então, tem entraves. Então, a criação desses CREDECs tem que passar questão de orçamento, a parte legal, que é a Assembleia Legislativa, enfim. Licitações. As licitações são extremamente exigentes. É uma série de coisas que não demanda só da vontade do Estado. Mas, enfim, para mim, avançou bastante essa questão. Mas as ONGs ainda, com dinheiro público, ou com dinheiro de empresas, ou dinheiro, receita própria dessas iniciativas que eu falei. Dinheiro público, assim, né? É do cidadão devolvido para o cidadão, Sim. né? Porque o dinheiro público é do público. Aí as pessoas acham assim, dinheiro público acha que é do poder, do Estado. Não. São impostos arrecadados do cidadão que são revertidos para o cidadão através das ONGs. Como profissional e como cidadão, eu valorizo e defendo uma ideia de um Estado de direito forte. Um Estado que consiga cuidar, entende? Que pegue esses recursos que o senhor está falando, de impostos e tudo, e consiga aplicar de forma ordenada e de forma consciente, de forma correta, para poder fazer esse bem. Que não precise de intermediários, nem de ONGs, nem de ninguém. Que o Estado seja um Estado de fato. Isso não acontece em Estado nenhum brasileiro. Nem a União consegue fazer, nem os municípios, ninguém consegue. Então, às vezes as pessoas confundem e acham que aquilo está vindo só dinheiro do Estado, como o senhor falou. A maioria das pessoas que cuidam de dependentes são pessoas ligadas a igrejas. Pessoas não, ONGs ligadas a igrejas. E eles fazem esse trabalho praticamente sozinhos. Então, assim, eu vislumbro que no futuro, com essa criação desses centros de recuperação de dependentes químicos, esses CREDECs e outras ações do Estado, o governo consiga, de fato, ocupar esse lugar que é do governo, né? Então, assim, por enquanto isso não acontece em Goiás e nem em lugar nenhum. Dos estados que eu acompanhei, essa questão de dependentes químicos, Goiás é o que mais avançou nessa área pública. É tímido, mas é um avanço significativo, né? Mas ainda a maior parcela, 40%, 60% dessas pessoas que são tratadas com iniciativa de organizações não governamentais, ou seja, organizações que não têm ligação direta com o governo. E isso as pessoas têm que reconhecer, procurar ajudar essas pessoas, né? Porque eles não têm... A maioria... De que forma ajudaria essas pessoas? Pesquisando, por exemplo, quem tem acesso à internet, existe, apesar de defasadas informações, existe a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, que é a ABLONG. Existe o GIF, que é o Grupo de Institutos e Fundações de São Paulo. Não sei, pesquisar, por exemplo, no Google, terceiro setor em Goiás, empresas não governamentais. Primeiro conhecer, porque o grande problema é esse, é o preconceito. As pessoas não conhecem o trabalho das ONGs, mas já condenam, né? Então, o primeiro passo seria quebrar o preconceito, e conhecer, buscar. Entender, e aí depois ter o conceito, né? Seria mais ou menos isso? Sim, porque, pelo primeiro bloco que nós conversamos sobre Sim. a dificuldade dessas organizações de fazer uma boa comunicação, ela impede as pessoas de encontrar essas ONGs. Então, na verdade, as pessoas encontram por depoimento de um vizinho, um amigo, alguém que já passou por lá, mas não existe uma comunicação, por exemplo, na internet. Uma página que seja no Facebook, alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas procuram informação hoje através da internet. Então, a opinião profissional, para quem tem ONG, para quem está assistindo a gente, ou para quem conhece, dê uma dica para essas pessoas. Invista em comunicação. Porque investindo em comunicação é uma forma de você ficar presente no mundo e dizer para as pessoas, olha, nosso projeto está aqui. Em Goiânia tem projetos belíssimos. Em Trindade, a Vila São Cotolengo. É um projeto lindíssimo. A Associação de Combate ao Câncer de Goiás, apesar dos escândalos de pessoas que
que não estão comprometidas com o bem, isso tem em todos os lugares, mas isso não apaga o trabalho que eles têm feito há anos. Então tem até uma ex-professora minha que trabalha lá, que é a Alessandra, que trabalha na área de comunicação. Já visitei, eles têm um esforço sobre-humano para poder manter aquilo. Então tem o próprio CRER também, que recebe as doações. Existe trabalho, o CEVAM, que tem um trabalho também sério. Então, assim, existe em Goiás a própria Federação Espírita, que tem diversas creches e instituições aí que cuidam da educação infantil. Então, em Goiás tem diversas organizações que merecem nosso respeito. Então, assim, a primeira coisa é o que o senhor falou, quebrar o preconceito, ir atrás e querer fazer o bem de verdade. Não usar a falta de informação das pessoas como muleta, dizer, eu não vou atrás porque todo mundo está fazendo coisa errada. Por isso que eu não faço doação. Algumas pessoas têm esse comentário. Nós temos um exemplo recente, o senhor está falando sobre essa questão aí o Araújo Jorge ali, que tinha a Associação de Combate ao Câncer. E as pessoas não entenderam uma coisa muito simples, né? Porque as ONGs, ela tem uma diretoria que representa, ao contrário do poder público, né, que queira ou não temos que aguentar 4 anos, essas coisas, essas diretorias podem ser destituídas a qualquer momento, né, mas a finalidade que é da entidade, ela não acaba. Então, assim, essa possibilidade de destituir os presidentes e colocar pessoas novas, as pessoas tinham que entender isso, né? Não é uma questão de mandato político, 4 anos, essas coisas. Ela tem a possibilidade, ou seja, surgiu uma irregularidade, o conselho se reúne e destitui aquela pessoa e o projeto continua. Acho que no Araújo Jorge o grande problema foi esse. As pessoas achavam, não vou contribuir porque aquele cargo é vitalício, não sei o quê, exatamente e tal. Seria mais ou menos isso? Porque seria como a gente eleger alguém que a gente não gosta no Brasil, em Goiânia, em qualquer lugar, e a gente tem que mudar do lugar porque a gente perdeu a fé. Isso. A gente tem que aturar, salvo em questões de impeachment, né? Temos que aturar o mandato do cara, do representante passar, a gente vai continuar morando. Isso, e depois a gente vai escolher outra pessoa. A ONG não. É como você falar, toda vez que acontece um problema, você tem que fechar a ONG. Não. Dissolve a diretoria e faz outra. Porque o trabalho que as pessoas estão fazendo lá tem 2, 3 décadas que eles estão fazendo. A gente não pode simplesmente fechar porque alguém cometeu um erro. Então, assim, eu acredito que falta de informação mesmo. E pessoas que gostam de espalhar o mal em vez do bem. Então, assim, condeno o trabalho de 2, 3 décadas porque as pessoas fizeram aquilo. Então, uma diretoria ou alguém fez alguma coisa errada. Não condenam o gestor. Condena a instituição. A instituição. Agora tem casos também, nós vivemos uma realidade no mundo onde esses países hoje, os países da Europa, alguns estados americanos, ou até mesmo lá asiáticos, vamos para o Ocidente, ali é tão presente a questão da solidariedade e da importância dessas ONGs. E essas empresas estão investindo no Brasil também, né? A gente tem alguns casos positivos no Nordeste, por exemplo, uma parte da seca, ela foi combatida com ações das ONGs que construíram aquelas cisternas, piscinões, a água da chuva, até a última gota, eles utilizam isso, né? Então, nós, lembrando que nós tivemos em 2011, na Etiópia, aquela seca que dizimou milhares de milhões de pessoas, né? E ali alguns projetos de ONG estão dando certo. Aqui no Brasil e em Goiás, o que está dando certo para a gente não vender para o telespectador aquela história de que não adianta insistir porque não vai dar certo? Olha, aqui em Goiás e Brasil de forma geral, o pessoal tem recebido, as instituições têm recebido recursos financeiros internacionais da WWF, da Greenpeace, tem recebido dinheiro também da Foundation Gates, que é lá do Bill Gates e da Melinda Gates, né? Tem recebido projetos. Quem tem projeto, não falta dinheiro. Não falta dinheiro. Então, se tem um projeto, vai lá na página, por exemplo, da Associação Brasileira de ONGs, que tem aqui, lá tem um manual de fundos públicos para poder financiar projetos. Projeto na área de cultura, meio ambiente, defesa dos direitos dos adolescentes, criança, mulher, enfim. Existe dinheiro, recurso no Brasil e fora do Brasil para quem tem projeto. Então as pessoas têm que investir em capacitação,
e tem que investir na possibilidade de contratar alguém para a ONG que sabe escrever projetos. Ou contratar a pessoa tipo freelance para fazer o projeto apenas. E remunerar a pessoa com base no projeto que ela conseguiu, porque isso é possível. Então, por exemplo, o terceiro setor, no Brasil, ele movimenta mais de 10 bilhões. Emprega mais de 2 milhões de pessoas. Sendo que os salários para mulher vai até R$ 1.500, né? Assim a média, e para homens vai até R$ 1.900. Então, assim, o terceiro setor emprega mais mulheres, 60% desses 2 milhões é mulher, sendo só 40% é homem, só que o homem recebe mais. Então, isso é uma coisa que precisa ser melhorada, mas precisa investir. Então, existe uma cultura da ONG empregar uma pessoa ou dividir. Eu tenho R$ 10 mil para contratar um profissional. Eu contrato 50 com salário mínimo, por exemplo, mas eu não contrato um só que vai conseguir captar o recurso. Agora, em Goiás tem essas ONGs que nós falamos, né? Que está super certo. Eu acredito que... é bom repetir o nome dessas ONGs para que a pessoa tenha isso sempre em mente. É, né? o Centro de Valorização da Mulher, que é Consuelo, né? Consuelo Nasce, que é o CEVAM, tem a Vila Socorro Alegre em Trindade, nós temos as ONGs ligadas à Federação Espírita, a Igreja Católica tem diversas, então procurar a Arquidiocese, as igrejas evangélicas, então diversas igrejas evangélicas têm trabalho social, a Associação Goiana de Combate ao Câncer, nós temos assim... muitas entidades espíritas que também fazem esse trabalho. Muitas entidades, então assim, em Goiás não falta ONG, então assim, a minha dica... Sérias, né? Sérias. A minha dica é, existe ONGs que fazem trabalhos oportunistas? Sim, existem. Existem em Goiás, existem no Brasil. Só que se você quer ajudar alguém, quer fazer alguma coisa boa, pesquisa, porque não falta pessoas sérias também. Pessoas que realmente querem mudar o mundo através de uma ação social. Isso não falta. Agora falta por parte das ONGs investir em divulgação e por parte das pessoas querer ajudar. Não divulgação, né? Visão, visibilidade, Sim. né? Porque confundem muito propaganda, essas coisas, quando na verdade não é uma comunicação, não. É levar para o cidadão, né, uma prestação de serviço, né, mostrar para o cidadão, dar visão a esse exatamente, trabalho. uma prestação de contas do que está sendo feito. Ou criar uma presença online, ou uma presença assim, olha, nós arrecadamos essa quantidade de recursos, nós investimos nisso e alcançamos esse resultado. Porque as pessoas precisam enxergar o que está sendo feito. Né? E de forma geral para todo mundo, tem gente que fica 7 horas por dia conectado ao Facebook. A pergunta que eu deixo para as pessoas é: o que você tem compartilhado, o que você tem clicado, curtido no Facebook? Então, se você fica 7 horas online, usa aí 10, 5 minutos do seu tempo para divulgar um trabalho bonito, uma ação social de pessoas que estão transformando o mundo. Então não te custa nada fazer isso. Mas agora tem uma questão, eu sempre vejo isso. Recebemos belas mensagens pelo Facebook, WhatsApp, de pessoas que fazem o bem. Aí no final vem lá, repasse para 20 pessoas que vai acontecer um milagre na sua vida. Ou seja, ao invés da pessoa contribuir, ela se comove, mas no final está lá, repasse para 20 pessoas. Não seria melhor a pessoa entender a mensagem, fazer aquilo e deixar as 20 pessoas que elas depois façam o mesmo? Porque a gente acha que a gente cumpre com o nosso dever. Sim. Repasso para 20 pessoas, eu repassei, pronto. Então, André, falta de comunicação e de visão, tanto de quem faz a peça para poder comunicar e de quem recebe. Acabam criando aquelas correntes, né? Ainda fala que vai até acontecer um milagre, né? Mas se a empresa tem, por exemplo, igual o CRER, por exemplo. O CRER tem oficina ortopédica do CRER. Então tem um vídeo institucional, tem fotos. Você passa aquilo adiante, as pessoas aqui em Goiás amam o CRER, né? Então tudo que você divulga na internet, as pessoas compartilham assim de forma instantânea. Porque já viram. Então eu vi uma propaganda, por exemplo, já que nós estamos concluindo, a propaganda da Casa do Zezinho, lá em São Paulo, que faz adoção de crianças. A pessoa está lá, a criança vai em direção ao adulto, o que é que o adulto faz? Não, eu não tenho dinheiro. A campanha chama Eu Não Quero Dinheiro. Isso. Ele está com a tarefa na mão
e está querendo aprender a ler e escrever. Eu vou dizer... Então, uma campanha linda. Eu sou exemplo disso. É uma campanha eu linda. fui a São Cotolengo conhecer e veio uma pessoa em minha direção, imediatamente eu coloquei a mão na carteira, a pessoa, ela ficou nervosa e a enfermeira disse, olha, aqui não precisamos de dinheiro, precisamos de abraço e acolhimento. Baixei a cabeça e saí de tanta vergonha, porque a gente acha que tudo no mundo resolve-se com com dinheiro. Exato. E aí a pessoa veio me abraçar, quando eu fui colocar a mão na carteira, ela virou de costa e foi embora. Aí a enfermeira disse, olha, ele não queria dinheiro, queria um abraço. E às vezes a gente erra nesse aspecto do preconceito. Sim, porque a gente às vezes não conhece a realidade e acha que tirando um dinheiro, dando um semáforo para outra pessoa, a gente está resolvendo o problema do mundo. E não está. A questão é muito mais séria, muito mais profunda, merece muito mais reflexão. É social. É social. É social e de justiça também social. Agora, assim, o nosso tempo está acabando, falar rapidamente sobre uma ONG que ela é mostrada no mundo inteiro, mas ninguém sabe. Os Médicos Sem Fronteiras. Os Médicos Sem Fronteiras. Fala um pouco para a gente sobre essa ação dessas pessoas que doam a vida, né? Vão para países em guerra, países com epidemia, e lá fazem o bem, poucos são remunerados e menos ainda reconhecidos, né? Esse Médicos Sem Fronteiras, que eu acho que é uma coisa assim, que a gente tem que entender mais. Médicos Sem Fronteira começou no Brasil uma campanha em rede nacional, inclusive, explicando o que é. Então, assim, sempre não, faz um tempo que existe, mas poucas pessoas sabiam. Por que o senhor ou outras pessoas, mesmo que não trabalham com meio de comunicação, está sabendo? Fruto de uma divulgação. Então, às vezes, médico recém-formado, o pessoal vai para a África, enfim, vai para países assim que tem pouca assistência do Estado, como é o caso que a gente está tratando desde o início, e eles vão doar ali 1 ano, 6 meses de trabalho deles. Então, se vocês entrarem na internet, qualquer pessoa que tem acesso, e clicar lá Médicos Sem Fronteiras, vocês vão ver que tem as formas de doação, cartão de crédito e tudo. Mas é um trabalho voluntário, resumidamente, né, um trabalho voluntário internacional de ajuda nessa área que o senhor está falando, na área de exames, de prevenção e mais de saúde preventiva do que qualquer coisa. Ensinar as pessoas na área de higiene, como lavar as mãos, cuidar de algumas questões que são básicas, que você prevenindo essas situações, você acaba diminuindo outras doenças, né? Outros sintomas. Sem que entrar na questão política, está acabando o nosso tempo também. Mas é um trabalho bonito. Sem entrar nessa questão política, nós tivemos o tal dos Mais Médicos. E a pergunta era, ele não fala meu idioma? Ele não fala, como é que ele vai entender a minha dor? Aí eu disse, a dor ela é uma linguagem universal. Aí eu falei dos Mais Médicos, né, que vão para países africanos, vão para países ali no Oriente Médio, que não sabem falar a língua, mas entendem a língua da dor e do sofrimento. Eu acho que a gente tem que começar a entender essa língua, né? Eu estou errado? Não, sim, porque sem entrar em questão política, como o senhor falou, mas esse preconceito que foi disseminado sobre língua foi um preconceito que deveria ter sido esclarecido sobre a remuneração dos médicos. Então, os profissionais médicos iam ser mal remunerados aqui. Então, ou parte desse dinheiro ia para o regime cubano. Então, essa foi a discussão inicial, que era uma discussão mais inteligente. De repente, as pessoas não conseguindo acompanhar essa discussão, inventaram isso de, que o médico é estrangeiro. Pois, se fosse eu, não teria nenhum problema em ser atendido por um médico estrangeiro. Qual o problema? Tanto é que tem médicos do Brasil, nesses Médicos Sem Fronteira, e atendem pessoas na África, nas Filipinas, enfim. Então, Médio, o sotaque dele, ou ele não sabe falar, está sentindo dor. A medicina é universal, ele vai conseguir entender. Então, assim, mais uma vez a questão do preconceito. Não sabe o que é e tenta barrar. Então, existem bons programas em todos os governos. Né? Em todos os governos. E existem maus programas em todos os governos. Depende da nossa capacidade de quebrar o preconceito, entender e fazer a nossa parte, né? Porque, afinal de contas, um dia poderemos precisar do trabalho que esse terceiro setor faz e não tem objetivo nenhum de eleger prefeitos, candidatos ou nenhum. Pelo contrário, é eleger o bem. Sim, é um trabalho silencioso. É um trabalho que as pessoas fazem para promover o bem no mundo. Então, vale a pena procurar uma instituição e doar algum tempo. Eu chamo isso, sem caráter religioso, de fazer o dízimo do tempo. Sim. Então, as pessoas doam um dízimo financeiro, fazer um dízimo do tempo. Quantas horas eu tenho num mês de vida? X horas. Quanto tempo dessas horas eu vou doar para uma instituição filantrópica? Então, é o dízimo do bem, o dízimo do tempo. Eu não vou doar dinheiro, eu não posso, eu vou doar meu tempo.
E às vezes não precisa doar dinheiro, Sim. né? Um dia de trabalho, um dia de ajuda, seja a sua função qual for, doe um tempo para essas instituições, porque não é só dinheiro, né? Também, né? Há necessidade do ser humano conhecer o bem e propagar o bem. Você escreve um projeto para uma ONG, faz qualquer coisa que promova o bem. Então é isso, é doar o tempo, doar o dízimo do tempo. Nosso tempo estourou, mas eu queria que o senhor conversasse com as pessoas que estão em casa, 30 segundos, e dissesse para elas a importância do terceiro setor e dessas ONGs, né? E fazer esse chamamento que a gente tanto precisa. Sim. A ideia é que você que tem tempo disponível, ou que não tenha tempo disponível, crie um tempo e procure ajudar alguém. Faça o bem olhando, sim, qual que é a natureza da ONG, o que essas pessoas estão fazendo. Então, use seu tempo na internet, use seu final de semana, promova o bem de alguma forma. Imagine que o seu trabalho, a sua dedicação de um dia, ela pode transformar vidas para o resto da vida mesmo, por um tempo assim você não consegue mensurar. Só quem faz trabalho voluntário consegue entender a dimensão de você fazer um trabalho para alguém e não receber nada em troca, fazer um trabalho para alguém que não pode te retribuir financeiramente. Então, assim, use seu tempo. A minha mensagem é: doe o dízimo do seu tempo para quem precisa, ajude a construir um mundo melhor, começando de você. Então, é essa a mensagem. E tem que ser, né, passada, repassada, porque o bem, como o senhor disse, a gente sabe, ele é silencioso, mas existe. Existe. Compartilhe o mal o bem. É pequeno, mas faz um alarde imenso, né? Então o bem é maior do que o mal, só que ele é silencioso. Sim, Doutor Jorge, verdade. muito obrigado, parabéns por esse trabalho que o senhor e milhares de pessoas fazem em Goiás, em Brasil, de forma anônima, mas nós não precisamos de troféus, né? Precisamos só ter aquele dever de que estamos colaborando e contribuindo com alguém, e isso o senhor tem feito com muita competência. Agradeço demais pela presença do senhor. Muito obrigado, André. Eu agradeço assim, o Sistema Argumento de Comunicação por abrir o espaço. Talvez quem assiste pense, é só mais uma conversa, mas não é. É muito significativo você ter uma presença num meio de comunicação para falar de alguma coisa que a gente nem pagou pela entrevista. Então, assim, é algo que cedeu um espaço para a gente, então, para falar sobre o bem. É o nosso trabalho social. Nós somos uma concessão do serviço público, a televisão, ela é mantida pelo cidadão e nós temos a obrigação de devolver para eles trabalhos iguais a esse. Nossa função. Poucos espaços da televisão, do rádio ou dos veículos impressos dedica algum tempo para poder falar desse trabalho. Então, assim, eu fico muito feliz e agradecido. Você tem a gratidão não só minha, mas nós somos mais de 2 milhões de pessoas que fazem trabalho voluntário no Brasil. Então, assim, obrigado por ajudar a semear o bem por aí também. Tá? Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.